Fica defendendo o Novo Testamento, eu só defendo o Novo Testamento, tá? Pra mim, o Novo Testamento é uma antítese com o Velho Testamento. Eu defendo puro e cristalino o Evangelho de Jesus Cristo, as palavras vivas de Deus. Pra mim, é autoridade total na Terra do Novo Testamento. Grande jogou aí, pessoal. Ele que manda pra mim os cortezinhos de short aí, aqueles vídeos em curtinho que é feito por IA, ele que manda pra mim. Vai lá, posta lá. Ele não fala, ele não cobra, ele fala assim, posta lá, sei que você gosta também. Vai lá, posta lá. Ele tem canal no YouTube, ele posta os negócios dele, na vira e mexe ele me manda uns negócios que ele faz lá, ele estuda, sabe bastante do Evangelho. Como o próprio Jesus falou, né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E, como sempre eu falo isso, eu quero mandar um abraço, né, pra minha esposa, que tava nervosa, demorei, levei um atraso no ônibus, parecia uma tartaruga, o motorista, né? Tava muito lento. Mandar um beijo pra minha esposa, Thalita, pra minha filha Alice, um beijão, amo vocês. Também quero mandar um abraço pra turma lá do Bruno Alves, né? Que é um canal parceiro nosso. Também esteve aqui no... o Brunão, grande Brunão, ele vai vir aqui de novo com os terraplanistas, vai entrevistar os terraplanistas. Isso aí, grande Bruno Alves, um abraço a todos, pra turma, pra comunidade lá do canal deles, também defende o Novo Testamento, tamo juntos. Eles coam, né, o mosquito, mas deixa passar o camelo, pessoal, entendeu? Eles coam o mosquito ali, mas o camelo passa. Então Jesus, ele falava muita coisa assim, então você tem que pegar, igual o Bruno vai falar também, a mensagem de Jesus. Porque o que eles fizeram e tentaram para apagar todos os profetas e Jesus nessa terra não é de se brincar. Se pudesse, você acha que você teria evangelho nessa terra? Nunca você teria evangelho nessa terra, tá, pessoal? O evangelho é uma afronta a um Deus falso e mentiroso deste mundo. O evangelho nunca estaria nesse mundo se não fosse Jesus e sua palavra. Se não fosse o reino de Deus que chegou para esse mundo e para nós. Então, o que eles fizeram para tentar tirar Jesus, tirar Deus, apagar profeta verdadeiro do Pai nesse mundo? Vocês não têm ideia. Não é à toa que não deu para apagar. Colocaram junto o Velho Testamento, junto com o Evangelho. Porque não dá para apagar. Não dá. O que Jesus fez foi um negócio grandioso. Que ou eles matavam o mundo inteiro, ou eles colocavam junto o evangelho ali. E como eles nunca foram, vou dizer assim, maioria no mundo, para matar todo mundo, né? Então o evangelho venceu. Mas como eles são mentirosos, mimados, talvez, tudo isso, eles tiveram que colocar junto ali. Aí quando o cara ele pega para ler, ele começa lá lendo Jeová mentiroso do Velho Testamento. Aí muitos viram ateus, sai fora disso, porque vê um Deus mentiroso, falso, bandido, né? Aí eles perdem a graça, não chegam em Jesus. Aí nós estamos aqui então falando de Jesus, para mostrar para vocês a verdade que Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não tem outro, né? Então é isso que vocês têm que saber, tá? Porque tem um povo aí que não quer evangelho, não quer falar do Pai de amor, não sabe o que é amar, não sabe nada. É um povo maligno que não é à toa que perseguiram todos, né? E mataram, tentaram, fizeram de tudo, mas o evangelho venceu. E por que você acha que tem esses líderes religiosos? Para eles mentir para vocês. E ficar trazendo sempre um Deus maldito do Velho Testamento. Tá? E eu me orgulho de falar que aquele Deus do Velho Testamento não é meu pai. Então, o que eles fizeram para tentar apagar tudo de Jesus não é brincadeira. Aí colocaram tudo junto. Aí tem hora que Jesus, você pega ali, fala, você vê uns negócios de Jesus falando servo, falando escravo. Jesus está falando chamando de escravo. Não, Jesus falou, eu não chamo vocês de escravo, eu chamo vocês de amigos. Aí você fala, opa, então por que naquelas outras passagens tá tudo servo, escravo? É porque fizeram de tudo para manchar Jesus, entendeu? Então você não pode acreditar em tudo também. É igual o Jesus falou. Eles coam o mosquito, mas deixa passar o camelo, que é o Velho Testamento. O camelo é o Velho Testamento, gente. Então eu falei pra caralho. Eu gosto. Eu gosto muito disso. Texto bíblico aí pra mim, texto bíblico. Lembra do tema de novo, né? Jesus mentiu. Sim, o tema hoje é Jesus mentiu. Vai ser bom. Você pega o Velho Testamento, gente. Quem mentiu lá desde o princípio, você já vê aquele Deus maldito. Mas por que eles pegam Jesus pra falar que Jesus mentiu? É porque eles juntaram Jesus com toda aquela mentira do Velho Testamento. Mas o Sabino, ele tá indo no Evangelho pra falar que Jesus é um mentiroso. Aí nós vamos ter um problema. Por quê? Porque o mentiroso que Jesus fala é o diabo, pai da mentira. Gente, o Paulo fala que o mundo já é do maligno, etc, tal. É simples de entender, é o que o Bruno vai falar nesse vídeo. É simples de entender que alguém fez de tudo pra estragar Jesus, mas não dá, porque não é por homens que você aprende Jesus. É pelo Espírito. Então não tem como. Se a pessoa não consegue enxergar, não consegue, não é eu, não é ninguém que vai chegar e vai mudar a pessoa. Não é. Porque não é o homem que muda, que te mostra a verdade, é o Espírito. Então não tem como, gente. Vamos supor que Jesus, ele também
Claro, as vontades do Pai Jesus sempre fez, eu não nego isso. Mas vamos que se pôr que em algum momento Jesus, ele... Não é que ele erra. Eu não acredito que Jesus errou. Mas eu acredito que ele podia falar de uma forma que também não tinha muita importância também. Pra sua salvação, pra sua... Talvez ele era... Porque Jesus, ele fala, ué, vocês coam um mosquito, mas deixa passar o camelo, cara? Então, assim, Jesus foi homem, gente. Agora, no quesito salvação das pessoas, eu acredito que era o Pai nele. Porque Jesus, ele fala, não se preocupa com o que vocês vão falar, porque o Pai vai falar por vocês. Então, você tá entendendo? Que o Pai, quando eles iam presos, quando eles iam na frente dos governantes do mundo, quando eles eram capturados, Jesus fala assim, não se importe com o que vocês vão falar pra eles, não. É Deus que vai falar por vocês. Então, assim, quando Jesus ele falava de salvação, eu acredito que Deus falava. Entendeu? Porque Jesus veio fazer a vontade de Deus. Mas quando ele estava no sentido humano dele, com certeza ele errava, mas não aquele erro no quesito Deus. No quesito Deus, não, mas igual humano, eu falo errado. Se eu for escrever, eu escrevo errado. Entendeu? E qual é o problema nisso, né? Eu não acho problema nisso. Mas agora falar que ele mentiu, aí já é outra coisa, né? Porque mentir é arte do maligno. Dança no Monte das Oliveiras, junto aos discípulos, de fronte do templo, Pedro, e Tiago, e João, e André, me perguntaram em particular. Quantos personagens nós temos aí? Jesus? Olha só. Aí ele conta, né? Quantos personagens tem aí? Porque provavelmente em outro evangelho, alguém esqueceu de colocar todos, vamos dizer assim, tem 4 ali. Aí no outro evangelho, tem 3. Nossa, Jesus é um mentiroso! Não, é que o cara que estava escrevendo ali provavelmente esqueceu de pôr, ou talvez foi o próprio ser humano que de vez em quando esquece alguma coisa. Aí já não é mentira. Você tá entendendo, gente, o que eu quero dizer? Porque não tem como, eles coam ali o mosquito, mas deixa passar o camelo, que é um demônio maligno, entendeu? É uma praga, uma peste, então não tem como. É isso que Jesus falava pra eles. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos vêm no nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Isso aconteceu ou não aconteceu, gente? Tem pessoas aí que falam que é Cristo? Então, aí agora a gente tem que analisar, né, tudo, né? Então vamos... Tudo que Jesus falou, quando toca no seu espírito, não tem quem te convença no seu próprio espírito. Aos sábios e entendidos foi ocultado deles, mas ele fala que aos pequeninos foi revelado. Por quê? Porque os sábios entendidos, eles colocam o seu próprio achismo no que eles querem pôr. Aí não tem espaço para Deus dentro dessas pessoas que se acham maiores ou melhores do que Deus. Porque Deus só consegue entrar e ficar na pessoa quando a pessoa é pequena e não sabe. Agora, quando a pessoa acha que sabe, Deus ele não entra na pessoa de jeito nenhum. Quando eu leio aqui as escrituras, quando eu leio aqui a Bíblia, vocês têm dificuldade de entender ou é bem claro? É como se fosse água cristalina, né? Mas por quê? Por que isso acontece? Entendeu? Porque os nossos opositores, eles sempre são doutrinados. Eu não gosto dessa palavra doutrinados, porque é uma coisa assim que eu boto as regras e você obedece. Aí quando nós falamos o que Jesus disse, eles já são doutrinados, eles falam, mas minha doutrina não é isso daí que Jesus falou. Então não se encaixa, gente, eles não conseguem ficar em Cristo Jesus, porque a doutrina deles é outra. Eles aprenderam com homens, é outra coisa, então não tem como. Um analfabeto, ele entende. Como é que doutores não entendem? Como a coisa é puramente espiritual? Um analfabeto entende claramente, e um doutor, totalmente letrado, não entende. Como é que pode? Entendeu? Às vezes eu penso isso. Às vezes eu fico aqui pensando assim, cara, como seria o céu com aquele monte de religioso chato falando pra Deus aquelas coisas, gritando, rodando, pulando, e não vai pro céu, gente. Gente chata não vai pro céu, é isso. Porque Deus não quer gente falando na cabeça dele. Ele já sabe. Você acha que Deus quer um monte de religioso gritando de microfone no ouvido dele? Um monte de mentiras. Eu não ia querer. Imagina Deus